Oi, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 18 de fevereiro de 2025. Hoje gostaríamos de falar sobre um assunto, a fé. Em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sempre que alguém nos pergunta, pra gente o que é fé, a gente fica um pouco meio enrolado, fica meio confuso, sem saber uma resposta. Porque não é tão fácil mesmo, responder. No entanto, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, explica o que é fé. Fé é ter confiança no provedor da bênção. Nesse caso, o único Deus. Ter fé é diferente de crer, pois qualquer pessoa pode crer, muito fácil. Mas não confiar, que neste caso a crença é sem sentido, uma vez que não há esperança alguma. Olha o que diz Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 18 e 19. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então veja como é fácil, Veja como é fácil demonstrar a fé através das obras. Mas não é tão difícil assim apenas você dizer que tem fé e não demonstrar a sua fé. É preciso você demonstrar a sua fé. Quando Jesus falava com as pessoas, ele dizia: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, porque aquela pessoa demonstrava uma fé. No versículo 19 diz assim: tu crês que há um Deus, faz bem, também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, você está vendo? Ou seja, crer e obedecer e ter fé é bem diferente. Aqui está dizendo que os demônios, eles também creem, mas eles estremecem. Então, se você apenas tem fé, mas não demonstra essa fé, fica uma fé vazia. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, diz assim: se esperarmos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, a fé só é demonstrada com persistência e sem razão, porém, projetada pela palavra. Fora disto, é crença negligente. Ou seja, se eu apenas demonstro uma fé sem persistência e sem razão, logo essa fé ela não é projetada pela palavra. E nesse caso é uma crença negligente. A fé ela precisa ser pautada pela palavra. Em quem eu tenho fé? Em quem eu creio? Consta na palavra de Deus? Se não, é uma fé negligente, é uma crença negligente. Então é preciso eu ter uma fé, mas com razão de ser. A fé é imprescindível, para que nós nos aproximamos do nosso Criador. Até porque nunca o vimos, senão pelas suas maravilhosas obras, tão complexas, mas que só alguém dotado de uma sabedoria excomunal poderia criá-la. E por isso que a palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso até eu fico preocupado por muitas vezes, quando alguma pessoa ela fala, que tem fé, que crê em Deus, mas ela não estuda a palavra de Deus. Ela não quer saber das escrituras. Então essa pessoa logo ela está fadada a se afastar, a se afastar mais e mais de Deus. Olha o que diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você quer se aproximar de Deus, você precisa ter fé. E para isso você precisa buscar nas Escrituras, porque é nas Escrituras que o Senhor se revelou para nós. É nas Escrituras que nós vamos conhecer mais desse Deus. Mas a boa notícia é que nós podemos orar a Deus para aumentar a nossa fé. Se porventura você se sente aquela pessoa que não tem fé, que não tem interesse por Deus, você pode orar a Ele. Você pode pedir a Ele para aumentar a sua fé. Olha o que diz Marcos, no versículo 9, no capítulo 9 e versículo 23. Jesus disse:
Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. Ou seja, ele pediu a Jesus, para se porventura faltasse nele fé, faltasse nele a crença, para que o Senhor aumentasse, a sua fé. E ele faz, sem dúvida ele faz, porque ele terá o maior prazer em ajudar. Afinal, ninguém que ir a ele será lançado fora. Já diz lá em João capítulo 6, 33. Todo que o Pai me der, e vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, meus amados irmãos, a gente podemos, ir ao Senhor, com persistência e confiança, porque de fato Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar. E se você não tem fé, busque, peça ao Senhor, e com certeza Ele fará aquilo que o seu coração anseia. Mas peça com fé, afinal estamos falando de fé, e assim se fará, tá bom? Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite de paz. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.